Direto da redação. Na cidade de Campos, o prefeito Vladimir Garotinho está cobrando dívidas de IPTU de moradores que promovem ampliação de imóveis sem atualização no cadastro do município. A dívida total de alguns contribuintes chegam a 20 mil, mas juristas advertem, a cobrança é ilegal. Nesse momento, eu vou conversar com o advogado Antônio Maurício Costa, que está ao vivo da cidade de Campos e conversa conosco aqui por telefone. Doutor Maurício, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes que participam aí do estúdio. É um prazer estar participando do programa. Doutor Maurício, essa cobrança de IPTU, eu tenho aqui algumas pessoas que já me mandaram aqui alguns boletos, ou alguns imprimiram, não sei se é boleto, eu não sei onde eles imprimiram, onde eles conseguiram isso, mas com dívidas que elas totalizam 10 mil reais, 20 mil reais, tem pessoas que devem 30 mil reais de IPTU. Agora, o prazo que está se contabilizando aqui são 10 anos, 20 anos. A pergunta que eu faço é a seguinte: dívida de IPTU, dívida tributária, se ela existe, ela não prescreve não, doutor Maurício? Bem, o lançamento, ele pode ser feito lá atrás, mas a cobrança, o governo pode até cobrar 10 anos, mas o contribuinte é obrigado a pagar apenas de 5 anos para cá. Essa cobrança é ilegal, é abusiva. O município não tem como cobrar isso. Mas a informação é de que o município está cobrando isso, ele está botando tudo num pacote só e tentando parcelar. Isso é perder de vista em 20 vezes, em 10 vezes, e no momento até que a cidade, em que a população ela está um pouco descapitalizada. Agora, outra coisa também... Sim. A cidade, ela não está só descapitalizada, mas as pessoas estão num estado de vulnerabilidade muito grande, porque você sabe muito bem que o poder de compra das pessoas que estavam na situação de classe média desceu, né? Então, você hoje em Campos, você não sabe se compra, se vai ao supermercado fazer compra ou se dá o dinheiro para Vladimir. Né? Então Maurício, você não sabe o que fazer. Agora, outra pergunta aqui. A dívida aqui, dessa questão de IPTU, são pessoas que compraram terrenos. Essas pessoas, ao longo da vida delas, elas construíram, comprou um terreno, morava de aluguel, no terreno foi construindo, não atualizou. Agora, são pessoas que fizeram isso há 20 anos, há 30 anos. E tem o cara também que começou com um cômodo de casa e ele foi fazendo os puxadinhos, ele cresceu. Como tem famílias que tinham um terreno grande, foi tendo filho, o filho foi crescendo, não tinha como comprar, constituir casas, e foi se construindo no quintal. Então tem casas e tem quintais que tem 3 meia água, tem 4 meia água, num único quintal tem 2, 3 casas, começou com uma, tem 2, 3 casas. Então são assim diversas situações. As pessoas deveriam registrar isso no cadastro do imóvel, ou caberia a prefeitura fiscalizar essa situação, o doutor Antônio Maurício? Não, me parece que ela fez um georreferenciamento de alguns desses imóveis, mas me parece que existe uma lei que não é de agora, é da época da Rosinha, que ela liberou algumas pessoas que pagavam IPTU muito pequeno e que moravam em áreas em que não comportava, ela achava que não comportava a cobrança do IPTU. O que me deixa um pouco assim indignado, Roberto, é que é a fórmula como se cobra isso. Isso é publicado no Diário Oficial, o que vai acarretar com nulidade, porque como é que você
vai colocar um negócio no Diário Oficial e a insegurança jurídica que isso vai dar. Primeiro porque desculpa, primeiro porque é manifestamente nula esse tipo de cobrança, porque a Constituição Federal é muito clara ao declarar que aos litigantes, seja na área judicial ou administrativa, tem um amplo direito de defesa. E como é que alguém pode ter o amplo direito de defesa dessa forma? Né? Dessa forma, sendo intimado pelo Diário Oficial, qual a previsão legal disso? Né? Então, isso simplesmente está gerando uma intranquilidade muito grande. E pior do que isso, Roberto, nós já conversamos aí no início, logo no dia que ela foi sancionada, a lei que dá o direito ao prefeito a tomar as casas das pessoas que não estejam ocupadas. Né? Eles dizem que é imóvel abandonado, né? Normalmente são pessoas, você abordou na época, muito interessante a sua abordagem, às vezes são imóveis de espólio, questões que estão sendo decididas, e o imóvel está desocupado. E, infelizmente, essa é uma questão que também está acontecendo. Mas também me deixa bastante indignado, Roberto, que o Vladimir, quando se elegeu prefeito de Campos, ele disse que ia trazer dinheiro novo para Campos. Parece que o dinheiro novo para Campos já chegou, várias emendas já chegaram para Campos. Será que é preciso fazer isso com o povo? Será que esses donos de shopping center, grande de Campos, pagam esse PTU todo que está sendo cobrado? Está sendo tratado dessa forma como está sendo tratada a população? Eu gostaria de saber, Roberto. Eu acho que isso deve ser, inclusive, Maurício, objeto de pedido de informações. Para saber se esse shopping, se esses grandes empreendimentos estão sendo massacrados como o povo está sendo massacrado. Doutor Maurício, tem a questão que ela é muito controvertida e ela é muito intrigante e que autoridades nessa cidade de Campos elas precisam explicar. Como é que se cobra IPTU de uma população, 10 mil, 20 mil, 30 mil, que seja R$1.000, que seja R$100, e muitas das vezes de pessoas desempregadas que estão sem pagar impostos, quando se admite o perdão de uma dívida do Grupo IMNI, que é um grupo de saúde privada do município de Campos, uma dívida tributária no valor de 100 milhões e ninguém cobra. Agora o Grupo IMNI pintou o posto de saúde Jamil Ábido, que foi inaugurada a pintura, com aglomeração de pessoas. Nós mostramos essas imagens aqui ontem. Então, como é que se cobra IPTU de uma população e se perdoa e se admite o perdão de uma dívida tributária que se fala em 100 milhões de um dos maiores grupos de saúde privada do município de Campos? Está tirando do pobre para dar para rico? Então, assim, são questões que eu acho que o prefeito de Campos, independente de quem seja, está em situação muito delicada diante da população. Cobrar IPTU da população, IPTU atrasado e de forma ilegal, pelo que o senhor coloca aqui, e permitir e não questionar o perdão de uma dívida milionária do Grupo IMNI, é impedir que um prefeito ande nas ruas de cabeça erguida, doutor Maurício. Roberto, eu assim, não estou aqui querendo nominar casos ou empreendimentos, mas eu estou aqui para dizer que acho que essa situação da cobrança do IPTU, é preciso ver se essas pessoas que são agraciadas, que são protegidas pela administração,
se essas pessoas também estão pagando esse tipo de IPTU, se realmente está sendo cobrado alguma coisa, algum lançamento de alguma obra atrasada. Mas eu queria saber o seguinte, o senhor tomou conhecimento desse perdão da dívida no valor de 100 milhões do Grupo Imine? O senhor teve conhecimento disso? Eu tive, Roberto, mas isso aí foi uma situação de... Eu quero saber se o senhor tomou conhecimento, se foi real... Judicialmente. Ou se isso... Foi um acordo feito na justiça. Mas não se questiona, não? Mas não se questiona a dívida, não? Mas aí quem tem que questionar é o próprio município, né? Exatamente. Com ação própria, né? Então, pronto. O município não questiona, aí vai cobrar IPTU de quem não pode pagar? Aí vai cobrar IPTU? Exatamente. Um contrassenso. Né? Isso. É no mínimo. Realmente, infelizmente, eu tenho que te dizer que Campos errou mais uma vez, né? Ele não está tendo a felicidade que foi anunciada pelo prefeito, né? Porque se ele está precisando disso aí para resolver alguns problemas, eu acho até que esse dinheiro não resolve praticamente nada, porque isso gera uma intranquilidade social muito grande e uma insegurança. É aquilo que eu te falei. As pessoas não vão querer investir em Campos. Quem é que vai querer investir em Campos com uma intranquilidade dessa? Né? As pessoas estão sendo expulsas da cidade, porque um IPTU desse, o que a pessoa vai fazer? Vai comprar uma casa em São Francisco, na beira da praia, vai comprar uma casa em Rio das Ostras, vai comprar uma casa em Macaé, vai comprar em outro lugar, né? E para poder sair desse tipo de embaraço. Porque a pessoa, esse ano, por exemplo, só problema com a prefeitura, né? A prefeitura passou a ser o bicho-papão das pessoas, né? Além da inflação, do preço da carne, do preço do óleo de soja e do preço da gasolina, você ainda tem que enfrentar a prefeitura, né? Então, eu não estou entendendo, parece que o prefeito de Campos está morando em outro país, está vivendo em outro país. Ô, doutor Maurício, a pessoa que está recebendo essa cobrança agora de IPTU, e se ela quiser reagir contra isso, o que ela deve fazer nesse momento, doutor Maurício? Em primeiro lugar, procurar a Defensoria Pública ou um advogado de sua confiança. E entrar para te orientar, entendeu? A única coisa que eu oriento as pessoas é para não pagar nada sem antes ouvir um advogado ou uma pessoa que conheça isso, né? Um defensor público, um advogado. Não faça nada porque você pode ser enrolado, né? E se pagar uma vez, vai reconhecer a dívida, né? Pagou, eu acho que a população deve não ficar apavorada, deve procurar, antes de tudo, procure um advogado, porque é preciso que você tenha uma orientação jurídica para enfrentar a situação da prefeitura, né? É preciso enfrentar. Devendo dizer para você, Roberto, que esse valor de lançamento retroativo, entendeu? Ele é devido, tá? O valor é devido. Não é indevido isso, não. Agora, é preciso fazer uma perícia para saber quando é que o imóvel foi feito. A prefeitura primeiro tem que fazer uma perícia em cada imóvel para saber, né? A prefeitura tem que periciar o local para ver, fazer um laudo, abrir um processo lá na secretaria. E não é georreferenciamento só. O georreferenciamento é o início do processo. Vai mostrar agora é preciso fazer uma perícia no local para ver
realmente, porque há uma alegação de que o cidadão pega para fazer a obra, lança 140 metros de obra e faz 250, ou faz 200, enfim. Há essa acusação de forma unilateral. Mas eu entendo que é preciso, para isso se iniciar, é preciso que tenha uma perícia. Né? Uma perícia, a Secretaria de Obra tem uma série de engenheiros e pode periciar cada imóvel para saber realmente quando foi feito, como foi feito, qual realmente, porque o georreferenciamento pura e simplesmente não vai dar o valor exato do que é o imóvel. Então é preciso que seja feito. O georreferenciamento é o início daquilo que a prefeitura pretende lançar. Eu acho que tudo bem, mas é preciso que seja feita uma perícia e que o cidadão que esteja no imóvel seja notificado para se defender de todos os atos administrativos praticados pelo município. Perfeito. Doutor Antônio Maurício Costa, advogado, muito obrigado pela participação aqui no Direto da Redação, doutor Maurício. Eu que agradeço a você pela oportunidade de estar junto de vocês. Muito obrigado. Está aí a participação do advogado Antônio Maurício Costa, de Campos, mostrando o seguinte, apontando os elementos aí que estão contidos nessa cobrança de IPTU que é abusiva. Dizendo que a prefeitura tem que periciar um imóvel, não é simplesmente fazer um georreferenciamento, sair emitindo boleto e cobrando, não. E está aconselhando a população, antes de pagar, procure um advogado. Se não tem advogado, procure a Defensoria Pública. Não saia pagando essas cobranças indevidas a esmo. Você pode se enrolar. Portal Viu. O mundo na palma da mão.